Imagina só essa situação, você precisa ligar o motor, mas você só tem um botão de pulso, você precisa ligar e desligar esse circuito. Será que você consegue fazer? Fala galera do Curso Circuito, beleza? Diego aqui. E nessa aula a gente vai falar sobre um circuito que a gente chama de flip-flop. Que é exatamente fazer o acionamento e o desacionamento, ou seja, ligar e desligar com um único botão de pulso, fazendo aqui uma partida direta, beleza? Esse tipo de circuito obviamente, não é comum a gente encontrar nas indústrias, mas é um circuito muito comum em provas técnicas, onde literalmente você vai ser testado para mostrar o seu conhecimento em condição lógica, certo? Já estou com o meu circuito de força preparado e agora a gente vai montar o nosso circuito funcional e eu vou explicar aqui para vocês passo a passo como é feito. Então a gente vai começar pelo básico, obviamente, e fazendo a nossa alimentação, trabalhar aqui com 24 volts, certo? Já vou trazer aqui o positivo e o negativo. E, obviamente, o nosso primeiro contator vai ser K1. Afinal, eu necessito ligar esse cara aqui. Beleza? Tenho aqui o meu relé térmico. Então, vou trazer aqui o meu contato fechado do relé térmico. Show de bola. E o que faria para fazer um acionamento, né? O que eu precisaria aqui? Normalmente eu vou precisar, certo, de fazer um contato fechado, ou seja, um circuito fechado, um selo. Só que nesse caso aqui, eu vou trabalhar aqui com dois contatos abertos. No entanto, os dois são de contatores e não um botão de pulso. Vocês vão entender exatamente o porquê disso, certo? Aqui vou trazer, ótimo. Vou nomear aqui logo, para a gente já ficar entendendo como está funcionando. Então eu tenho aqui F1, ou seja, ele vai desligar o meu circuito total no momento em que esse cara atuar. E esse cara, obviamente, é de K1, certo? K1 aqui funcionando. Esse cara aqui vai ser a nossa interrogação, que a gente vai mostrar aqui posteriormente, conforme a gente for montando o circuito. Vou deixar ele aberto aqui, certo? E óbvio, esse cara aqui de K1, né? Para fechar o meu circuito aqui e fazer o selo, beleza? A gente vai ter de cara isso aqui. Agora eu preciso do nosso botão de pulso. Vou para cá. S1. Beleza? S1 aqui. Agora, o que eu preciso mostrar para vocês? Eu preciso fazer o acionamento ligando e desligando, certo? Para isso, eu vou trabalhar com relés auxiliares ou contatoras auxiliares para fazer esse circuito. Eu não consigo fazer diretamente, tá? Posicionando o meu contator principal. Eu preciso fazer um circuito aonde eu faça essa troca entre ligar e desligar. Então eu vou puxar aqui as duas bobinas. Eu vou chamar elas de K2 e K3, certo? Bota aqui, ó. K2 e K3, beleza? Nesses caras aqui é que a gente vai começar a trabalhar aonde eu vou montar esse circuito. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá. Para deixar ele bem juntinho aqui. Show de bola. Tá ótimo, tá perfeito. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a trabalhar aqui, onde eu tenho um contato aberto aqui, tá? De K2. E outro contato aqui, K3, certo? Vou botar aqui K2 e K3. Beleza? Como eu vou trabalhar com esses dois contatores, ou dois relés auxiliares, eu preciso intertravar os dois. Afinal, eles não vão trabalhar juntos, certo? Então, vou puxar um contato fechado aqui. Beleza? Para poder intertravar esses caras. Então, aqui vai ser K3 e aqui K2, certo? Então, é esse tipo de circuito que eu quero. Então, assim, trabalhando dessa maneira, eu consigo aqui fazer uma troca aonde eu aciono primeiro o K2, depois aciono o K3, tá? Então, esse cara aqui vai ser o nosso acionamento, beleza? Agora, eu preciso entender como ele vai funcionar, tá? Lembra que aqui eu ainda ia terminar de fazer? Para eu fazer esse circuito, eu preciso também intertravar aqui, certo? No momento em que eu desligar o meu circuito. Então aqui eu vou acionar e aqui eu vou desligar. Então, ligar e desligar. Se eu vou desligar com K3, eu tenho que ter um contato fechado K3, certo? Beleza. E quem vai ligar? K2.
Exatamente isso. K2. Quem eu vou ligar e quem eu vou desligar? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui o desligamento, certo? Então, eu tenho aqui, ó, pra cá. Deixa bem uniforme. Aonde eu tenho um posicionamento aqui, eu preciso de um contato fechado para trabalhar aqui. Então, aqui, ó, vou trabalhar com um contato fechado aqui, de K1, e um contato aberto aqui, de K1, certo? Aonde eu, nesse momento, eu consigo ligar e desligar. Afinal, quando eu estou desligado, esse cara aqui não está acionado, correto? Quando eu estou ligado, esse cara aqui está acionado. Então, eu tenho essa troca. Agora, a gente vai fechar o nosso circuito para ver funcionar. Então, aqui, vou fechar aqui. Ótimo. Beleza. Esse cara vem para cá e eu tenho aqui o meu fechamento de selo, correto? Sendo que é um selo onde eu não trabalho com botão de pulso em paralelo. Ótimo, aqui está perfeito. Vou trazer esse cara para cá. Afinal, ele vai ser o cara que vai acionar. Eu tenho aqui o meu relé térmico em caso de emergência. Se eu precisar, né, ele vai fechar. Caso ele vai abrir, tá? E vai desligar o meu circuito. Vamos lá. Fechei aqui. Aqui eu vou trazer tudo para cá. Feito. Ótimo. Aqui eu vou fechar ele aqui. Tá lindo. Vamos lá. Ótimo. É exatamente isso que a gente precisa. Então, esse entendimento onde eu trabalho com condições lógicas, eu preciso levar isso para qualquer tipo de circuito. Afinal, a gente necessita saber como vai funcionar, certo? Como funciona um contator, como funciona um relé, para ficar mais fácil para a gente fazer qualquer tipo de circuito, certo? Faço o nosso fechamento aqui do comum. Beleza? Então, o entendimento com ele aqui, ó, sem ligar, tá? Vou pressionar aqui. A tensão vai percorrer por K1. Vou ter que fechar aqui. Ótimo. A tensão vai percorrer por K1 e ligar K2, certo? K2 vai entrar e ligar K1. Automaticamente esse cara aqui abre, certo? Esses intertravamentos funcionando, eu não consigo ligar os dois ao mesmo tempo. Agora vai ficar dependendo somente de K3. Ou seja, K3 vai estar aberto aqui. Eu vou acionar novamente S1. A tensão agora vai percorrer por K1, que estava fechado por conta do acionamento dele principal. E vai acionar K3. Tá? Esses dois caras aqui eles não se mantêm fechados constantemente por um selo. Ele só entra como um pulso, certo? Ele vai pulsar e vai ligar, vai pulsar e vai desligar. Essa é a ideia do funcionamento, certo? Agora a gente vai ligar aqui e vai testar, certo? Aqui o nosso circuito de força está pronto. Vou pulsar a primeira vez, ligou K1. Tá vendo aqui? Ele automaticamente, você pulsou, ele passou a tensão por aqui, bateu em K2, K2 fechou aqui e fechou o selo. Agora eu vou acionar por K3. Entenda que no momento que a K3 acionar, vai cair por aqui, ó. Pronto. Esse é o meu funcionamento. Com apenas um botão, eu ligo e desligo o meu circuito. Óbvio, conforme eu disse já no início da aula, não é o tipo de circuito que a gente utiliza diariamente dentro da indústria, certo? Mas isso aí é tratamento de condições lógicas, onde você precisa entender o funcionamento para você conseguir montar esse tipo de circuito, correto? E isso aqui é uma prova técnica. Afinal, você precisa ter um entendimento lógico completo para você conseguir entender o funcionamento dos condutores, dos relés, do botão, como vai funcionar essa tensão no circuito, no momento que abrir, no momento que fechar, para você conseguir montar. A gente consegue montar qualquer tipo de circuito. A gente precisa entender todas as condições lógicas e aquilo que a gente tem. Seja um botão, seja um sensor, tá? A gente precisa entender o funcionamento desse componente para conseguir montar o circuito. Entender o funcionamento nada mais é que uma interpretação de lógica, certo? Interpretação de lógica, ler e interpretar não é somente o diagrama, tá? É você ler o circuito por um todo, tá? E interpretar o circuito mediante os componentes que lá existem, certo?
Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo e compartilha com todo mundo, que eu vou trazer muito mais conteúdo assim pra vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.